Vamos continuar com as nossas aulas de xadrez, tudo bem? Bom, vou continuar fazendo uma revisão. O que nós vamos abordar na aula de hoje? Nós vamos abordar, vamos tentar abordar tudo que é relacionado ao movimento do peão. Ou seja, se ele, no primeiro movimento ele pode andar uma ou duas casas, o coroamento do peão, a forma como o peão captura e uma jogada especial que envolve o peão, que é o en passant. Tudo bem? Então, vamos começar. Vou entrar aqui no jogo de xadrez. Vou colocar um novo jogo aqui. Tá, voltou o tabuleiro no ar. Vou entrar em modo de edição. Vou limpar, deixar os dois reis. E agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar peões. Então eu vou colocar esses 3 peões em suas casas iniciais. Vou colocar... O que eu vou fazer? Eu vou colocar um peão branco aqui. Tudo bem? Aqui, ó. Deixa eu ver. Ele vai estar aqui, ele vai vir para cá. Vou colocar um peão branco aqui. Tá? E vou colocar 4, né? Vou colocar 1, 2, 3 aqui. Tudo bem? Vamos ver aqui o que mais eu vou fazer. E vou colocar 2 peões assim. Bom, a vantagem no momento é das brancas. E eu vou pegar o meu rei. Vou pegar o rei. Cadê o rei? Vou colocá-lo aqui, protegendo o meu peão. Tudo bem? Então vamos começar o jogo. Bom, vamos lá. O que acontece? O primeiro movimento é das brancas. Então aqui é o primeiro conceito. Eu posso movimentar qualquer um desses peões 2 casas, tá? Por quê? Porque eles estão no seu primeiro movimento. Já esse peão, ele pode mover apenas uma casa. Então eu vou pegar esse peão aqui, que está na casa A2, e vou mover o mesmo 2 casas. Que o rei, por que o rei está vindo nessa direção? Porque o rei sabe que se esse peão chegar na última casa da sua coluna, ele vai ser coroado. O que é o coroamento? O rei, ou o peão, ele vai poder se transformar numa outra peça. Então, ele pode se transformar numa dama, numa torre, num bispo, no cavalo. Geralmente as pessoas escolhem dama. O que eu vou fazer? Eu vou mover também essas 2 casas. O que ele está fazendo aqui? Ele está atacando, ele moveu o peão dele uma casa, tá bom? Por quê? Ao fazer isso, o que acaba acontecendo? Ele ataca o meu peão. Por quê? Primeiro que ele poderia fazer um movimento de uma ou 2 casas. Se ele fizesse 2 casas, eu ia fazer a jogada em passant. Como ele moveu apenas uma, o que ele está fazendo? Ele está atacando o meu peão branco. Só porque, então é importante destacar que o peão captura na diagonal. Tudo bem? O que eu vou fazer? Eu vou avançar o peão ou vou deixar ele capturar o peão? Vou deixar, eu posso capturar e ele vai ser obrigado a capturar o meu. Então eu vou fazer isso. Então, tanto ele pode me capturar como eu posso capturá-lo, porque os peões capturam na diagonal. Como a jogada é minha, eu vou capturá-lo. Opa! E aí o peão dele pôde capturar o meu peão. Só que o que acaba acontecendo aqui? Eu vou bloquear o movimento desse peão. E aí ele movimentou o outro peão dele. Vou avançar o meu peão. O que eu fiz? Ó, eu movimentei o meu peão, agora o que acontece? Ele pode vir aqui, ó, e capturar o meu peão, mas eu vou capturar o peão dele. Impedir o movimento do peão dele. Ele está preso ali. Tudo bem? Vou forçar o rei.
a ficar preso naquele lugar. E eu capturo o último peão dele. Tudo bem? Agora eu vou avançar o meu peão. Se eu avançar o meu peão, ele não vai poder vir aqui, nem aqui, nem aqui. Olha só, se eu avançar esse peão que está na casa A5, esse peão passa a dominar essa casa. Esse peão aqui já está dominando essa casa, mas para captura ele domina essas duas. Então o rei preto ele não vai poder vir aqui, nem aqui, nem aqui. Ele vai ser obrigado a vir para cá. Tudo bem? Agora, o que eu posso fazer? O rei preto não pode vir aqui, não pode vir aqui. Eu vou impedir ele de vir aqui. Agora eu vou colocar o meu rei atacando ele. O que eu posso fazer aqui agora? Eu quero dar checkmate nele. Bom, eu posso coroar o meu peão. Então vamos imaginar que eu coloque o peão que está na casa C6 aqui. O que eu posso fazer? O rei ele pode vir para cá, bloqueando o avanço do peão. Mas aí eu avanço esse outro peão, forçando o rei a fugir para cá. Porque ele não vai poder capturar o peão, porque o rei está protegendo. Então é isso que eu vou fazer. Também ele pode vir aqui no canto, mas aí ele vai levar um checkmate. Não necessariamente, tudo bem? Então vamos lá. Mas aí eu consigo coroar o peão. O que eu posso fazer agora? O rei, ele está preso ali. Tudo bem? Então, se eu avançar esse peão, o rei preto vem para cá. Se eu avançar esse peão, ele não pode vir aqui, ele vai ficar em xeque, mas ele vai poder fugir por aqui. Então, eu já tenho esses dois peões dominando essa casa e essa casa. Se eu coroar o peão e transformá-lo numa dama ou numa torre, eu dou checkmate no rei. Então vamos fazer isso? Quero uma rainha. E aí é checkmate, tá bom? E a gente fica por aqui. Não, vamos fazer mais uma jogadinha. Pera aí, volta lá no xadrez, ele entra nessa propaganda de um jogo. Vamos voltar lá, vamos ver como terminou o nosso jogo, tá? Vamos fazer agora... vamos dar vantagem para as pretas. Então vamos lá. Vamos entrar em modo de edição. Vou colocar o meu rei aqui. E vou tirar os peões. Opa. Então eu vou tirar os peões pretos. E vou tirar o peão branco também. Vamos voltar ao que era antes. Eu vou dar a vantagem para as pretas agora. Então as pretas vão ter 1, 2, 3, 4, 5. E eu vou ter apenas 3 peões. Vou ter um aqui, um aqui, um aqui e um aqui. Tudo bem? Então vamos lá, vamos começar o jogo. Vou dar mais vantagem para as pretas. Tudo bem? Então as pretas, elas vão ter todos os peões, tá? Então vamos lá, vamos começar. Eu vou jogar com quem? Eu vou jogar com as brancas. Então eu vou movimentar o meu rei. Vou movimentar um peão. Vou movimentar o peão que está na casa F2. Vou movimentar o meu outro peão. Vou movimentar uma casa só. Uma casa só. Esse peão está atacando aqui, ó. Tudo bem? Então tá bom. O que eu vou fazer agora? Tá. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou proteger o peão. Se eu avançar, eu perco esse peão daqui. Vou avançar aqui. O rei deles avança, o rei preto. O que eu vou fazer? Eu vou
atacar essa peça, eu vou atacar esse peão, liberando o caminho para ele ser coroado. E as pretas vão poder avançar por essa diagonal e o meu rei não tem muito o que fazer. Então, eu vou manter a proteção aqui. Vamos ver se eu consigo capturar aquele peão. Olha só, o peão preto vai ser coroado, tá? Na próxima jogada. Ou seja, o peão preto vai conseguir chegar na última casa, tá? Da sua coluna. Então, eu vou capturar esse peãozinho aqui. E o peão preto se tornou uma dama. Vou aproveitar e vou capturar mais um peão. A dama, o rei preto agora vai capturar o meu peão. Eu vou tentar. Pronto, já era, né? A vantagem agora é total das pretas. Parece que as pretas vão capturar mais uma peça e eu não tenho para onde ir, tá? O máximo que eu posso fazer é proteger a minha peça. E elas vão coroar mais uma peça. Pronto, eu não posso vir mais para cá, porque o rei preto fechou a minha saída. Cheque. As pretas me deram um cheque. Tudo bem? Por quê? Porque o rei branco ele está numa casa dominada pela dama preta. Eu posso vir para cá, tá? Só que aí eu vou acabar levando checkmate em uma ou duas jogadas. Então vamos lá. Ele preferiu capturar o meu peão, ou seja, eu não tenho mais peça nenhuma. Cheque novamente. E agora a situação ficou difícil. Eu não posso vir para cá, porque o rei preto domina essas três casas aqui. Tudo bem? Então o cheque praticamente é iminente, né? Opa, eu posso capturar esse peãozinho. E aí as pretas deram cheque, tudo bem? Então vou fechar antes que entre aquela propaganda chata. Vou entrar novamente no xadrez, aqui no jogo de xadrez, e agora eu vou dar eu quero fazer o en passant. Então eu vou dar um limpar aqui, tudo bem? Como que seria o en passant? Eu quero colocar as peças pretas, eu vou colocar 3 peças brancas. E eu vou colocar um peão preto aqui e um peão preto aqui. Por quê? Vocês já vão entender. Vou dar vantagem para as pretas de novo. Então, o que, que vai acontecer? Vamos entender a jogada em passant. Então, vou iniciar o jogo. Então, o que acontece? As brancas podem fazer o seu primeiro movimento. Tudo bem? Então, esse peão branco que está na casa F2, ele pode andar uma ou duas casas. Mas nós temos, no momento, um peão preto na casa G4. Se eu mover apenas uma casa, o peão preto pode capturar o meu peão, certo? Só que as brancas têm uma forma de. Teoricamente, haveria uma forma das brancas evitarem essa captura. Fazendo o quê? Elas podem mover duas casas, aí elas passam por uma casa dominada pelo peão preto. Tudo bem? Então, o peão preto ele domina a casa F3. Só que o peão branco, ao se mover duas casas, ele passa por uma casa dominada pelo peão preto. Então as pretas têm a opção de fazer uma jogada especial do xadrez que é o en passant. O que isso significa? Significa que mesmo a peça, o peão branco não estando na casa F3, as pretas podem simplesmente alertar o jogador das brancas falando en passant e mesmo assim capturar o peão branco. Então eu vou fazer isso, ó. Olha lá, poderia dar uma ou duas. Se eu colocar uma, ele captura. Então eu tento enganar, mas o jogador preto ele vai ter
o direito de recorrer ao en passant. Então, por quê? Em passagem. Passou por uma casa dominada por mim. Então, eu tenho o direito de capturar. Então, olha só. As pretas não quiseram fazer isso. Eu vou fazer a mesma coisa, ou seja, é uma opção. Vou fazer aqui desse lado de novo. Elas não quiseram fazer isso, tá? Tudo bem? E aí eu não gostei disso. Eu queria mostrar essa jogada. Vou voltar. Vamos ver se elas fazem. Aí, muito bem. Elas fizeram o en passant. O que é isso? No momento em que eu movimentei duas casas para fugir da captura das pretas, eu passei por uma casa dominada por um peão preto. Então ele tem a opção de falar em passant, em passagem e capturar o peão branco. Então vamos fazer de novo, vamos ver. Aí ele coloca o peão preto na como se as pretas tivessem movido apenas uma casa e captura o meu peão. Vou fazer a mesma coisa aqui. Só que ele preferiu. Tudo bem? Então vamos ficando por aqui nessa aula, tá bom? Então a gente viu o en passant ou em passagem.